Queridos amigos que nos acompanham aqui na Mocidade Caibar Schutel, na pré-mocidade Caibar Schutel. Nós estamos muito felizes por retornarmos aqui mais uma aula. Agradecemos vocês que nos acompanham, todos aqueles que vêm aqui participar, que curtem nosso trabalho. E pedimos também que vocês divulguem, esses momentos de evangelização para que outras pessoas, para que outros jovens possam ter acesso também ao conhecimento espírita. E hoje a gente vai falar de um tema muito intrigante, que é a influência dos espíritos nas nossas vidas. E antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, lendo primeiramente uma mensagem desse livrinho aqui, Vigiai e Orai. E essa mensagem fala justamente sobre essa relação dos homens encarnados e dos espíritos desencarnados. Homens e espíritos. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Os que desaparecem do cenário físico estão vivendo em outra dimensão. O túmulo não é o obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material, inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos entram em contato. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. Ou seja, em outras palavras, ele está falando da realidade da vida espiritual. Se nós não morremos, isso significa dizer que do outro lado, na outra dimensão, existem espíritos. E esses espíritos todos que já passaram para lá se comunicam conosco, nos influenciam no nosso dia a dia também e nós influenciamos eles. Então, que essa influência possa ser a melhor possível, sempre voltada para o amor e para o bem. Vamos agora fazer a nossa prece, que possamos mentalizar a imagem de Jesus, imaginar os bons espíritos que nos acompanham, que acompanham a nossa família e que também estão aqui conosco na evangelização. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um momento de evangelização em que nós podemos aprender, crescer espiritualmente e que podemos também expandir o conhecimento espírita para outras pessoas que precisam dele. Que o Senhor possa abençoar cada um dos jovens que está por aqui escutando essas mensagens, que as suas famílias sejam abençoadas, os seus lares, e que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos com a doutrina espírita. Que possamos continuar progredindo, evoluindo cada dia mais, sempre na direção do bem, sempre buscando o teu conforto, o teu consolo espiritual e a tua grande orientação. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Bom, gente, vamos começar falando sobre como esses espíritos podem nos influenciar. Existem diversas formas de influência, Mas nós precisamos entender que a influência dos espíritos, sejam eles encarnados, desencarnados, é uma lei da natureza, é uma lei criada por Deus, que rege todos nós, seja do outro lado, seja aqui encarnados na Terra. Então, nós temos a capacidade de influenciarmos e de sermos influenciados. Sabe aquelas pessoas que a gente segue no Instagram? Os digital influencers? Pois é, são pessoas que postam todos os dias muitas coisas legais que eles fazem, outras nem tanto, mas querendo ou não, eles estão influenciando muita gente, Muitas pessoas acabam fazendo as mesmas coisas que eles fazem, ou comprando as mesmas coisas que eles compram. Isso é influência. Mas a gente sabe, pelo visto, do que a gente já está falando aqui, que a gente já falou em outras aulas, que nem todas essas influências vão ter um final feliz, vão trazer boas consequências. Então, por isso, a gente precisa se deixar influenciar mais pelas coisas boas do que pelas coisas ruins. Sempre pelo bem e não pelo mal. Então, por isso, a gente tem que prestar atenção nessas influências. E aqui, hoje, a gente vai explicar formas que a gente tem de influenciar ou ser influenciado pelos espíritos no nosso dia a dia. A primeira forma de influência muito fácil é através do pensamento. Quando a gente pensa no plano espiritual, os nossos pensamentos são visíveis.
Os espíritos olham o que a gente está pensando, escutam o que a gente está falando no nosso mundo interior. E eles também percebem o que a gente sente, as nossas intenções, o que a gente quer fazer. As coisas que a gente imagina, as imagens, elas também vão ser projetadas no plano espiritual. Elas serão materializadas. Todo mundo vai ver as coisas que a gente está imaginando. Por isso é que a gente costuma dizer que no plano espiritual a gente não tem como fingir, não tem como a gente não ser o que a gente é. Aqui na Terra, quando a gente está encarnado, a gente não consegue ver o que as pessoas estão pensando, saber tudo sobre elas, né? Mas no plano espiritual as coisas são diferentes. Por isso, é muito fácil os espíritos nos influenciarem, porque eles percebem quais são as nossas vontades, os nossos desejos, as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, e que nem sempre a gente fala e mostra para as outras pessoas que estão aqui. Por isso, a gente precisa também tomar cuidado com os nossos pensamentos. Não ficar muito tempo pensando bobagens, coisas negativas, pesadas, porque isso vai atrair a influência de espíritos que também estão naquela vibração. E aí nós vamos ser mais influenciados ainda por esses espíritos maus. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente pensar coisas boas, se a gente pensar no bem, pensar nas pessoas que a gente ama, nas coisas que nós queremos fazer e que vão fazer o bem na Terra, aí nós vamos atrair outros tipos de espíritos que vão nos influenciar mais ainda para esse bem que nós queremos fazer. Que são os espíritos amigos, os espíritos de luz, que vão nos dar boas ideias e boas inspirações. Uma outra influência que a gente sofre é através da oração. Acho que você já deve ter se perguntado, você já deve ter pensado também sobre isso, né? Quando a gente vai orar, a gente entra em outro estado, um outro estado mental e espiritual. Você passa a ficar num estado de entrega. Parece assim que a gente está ali pronto para receber as luzes que vêm do alto, né? Tudo aquilo que a espiritualidade vem trazer de bom para a gente e para o nosso lar. Então, nesse momento de relaxamento, de concentração nas coisas espirituais, né? Na nossa oração, a gente também fica mais suscetível a ser influenciado pelos espíritos, né? E aí tem muitas orações que às vezes a gente faz e não tá bem, não tá se sentindo feliz, não tá se sentindo bem. Quando você faz a oração, você se esforça para fazer a oração, parece assim que vem uma força muito grande, né? Uma luz muito grande para te abençoar, para te ajudar a ter bom ânimo, a ter coragem, né? Então isso é uma influência que a gente recebe dos bons espíritos quando a gente se coloca nesse estado de oração. Então a gente tem que ficar atento, porque a oração é uma forma muito boa da gente receber inspirações, de ser auxiliado, mas também existem espíritos que vão nos perturbar para que a gente não ore, para que a gente não participe do evangelho, para que a gente não tenha esse momento com Deus. E aí a gente fica muito influenciado por esses espíritos maus e acaba se afastando do bem. Então, por isso, é muito importante a gente sempre ter aquele momento para orar, nunca esquecer de ter esse momento de conexão. Uma outra forma da gente ser influenciado é o momento de dormir. Por quê? Porque o sono é um momento que o nosso corpo vai dormir, o nosso corpo vai descansar. E aí, enquanto a gente está ali, né, com o corpo deitadinho, descansando, onde é que está o espírito? O espírito sai do corpo, vai para esse plano espiritual, né? Fazer aquilo que ele tem vontade, né? Se aproximar dos espíritos que ele tem afinidade. E aí, nesse momento que o nosso espírito está lá, viajando, né? No plano espiritual, fazendo várias coisas aí que a gente muitas vezes nem lembra direito o que a gente fez, né? Quando a gente acorda. Nesse momento, a gente vai se deparar com espíritos que estão do outro lado e que muitas vezes estão nos aguardando. E principalmente se forem espíritos amigos, né? Que gostam de nós, que têm afinidade. E aí, lá do outro lado, a gente vai ser influenciado por esses espíritos, né? A gente vai sentir a presença deles, vai lembrar que passeou, que fez alguma coisa, que estava em algum lugar, junto com esses espíritos. E às vezes a gente acorda com um pensamento, uma ideia diferente, ou às vezes a gente acorda irritado, mal-humorado, né? E não sabe por quê. Isso tem a ver com as influências que a gente sofre também durante o sono.
Por isso, gente, para que a gente não seja mal influenciado durante o sono, a gente precisa fazer a nossa oração, o nosso evangelho, se conectar com a espiritualidade, com Deus e com o nosso mentor espiritual, para que a gente seja protegido quando sair do corpo físico e para que a gente possa se encontrar com esses espíritos do bem que vão nos ajudar e nos influenciar positivamente para que quando a gente acordar no dia seguinte a gente esteja bem, com vontade de viver aquele dia e de fazer o melhor que a gente pode. Então, como você já pôde perceber, existem até filmes, desenhos que representam essa influência dos espíritos nas nossas vidas. Quando eles colocam um personagem e colocam um diabinho e um anjinho do lado que vão influenciar aquele personagem. O diabinho falando coisas ruins e o anjinho falando coisas boas. E aí é que a gente percebe essa influência sendo representada. Só que a gente que é espírita sabe que não existem anjos e demônios dessa forma que está sendo representado, né? A gente sabe que todos são espíritos. Espíritos que já evoluíram, já amadureceram e hoje eles são iluminados e vêm nos ajudar. E temos espíritos que infelizmente ainda andam nas trevas, ainda andam no mal porque eles querem. Porque no dia que eles escolherem, tiverem vontade de vir para o caminho do bem, eles também poderão se transformar. Então são pessoas como nós, que têm defeitos, que têm qualidades. Existem espíritos também do outro lado que estão perdidos, que estão sofrendo. Então nós vamos sentir muitas coisas diferentes porque existem muitos espíritos também diferentes que vão nos influenciar. Então, para que a gente se mantenha no caminho do bem, é muito importante que a gente esteja atento à nossa oração, ao nosso evangelho, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que a gente também atraia espíritos bons que venham nos inspirar para o bem. Quando nós somos adolescentes, nós vamos encontrar uma série de influências que podem não ser tão boas, principalmente na internet, e com colegas que têm práticas que no fundo são ruins, como por exemplo, o bullying, né? O que adianta a gente, por exemplo, estar em casa, querer o bem, fazer evangelho e tudo mais, mas se quando chega na escola a gente começa aquelas brincadeiras, né, de perseguir o outro, de falar mal do outro, de ficar criando apelidos e coisas que vão constranger a outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? Não tem nada a ver, né? Como que eu quero ficar no bem, ter uma boa influência, mas eu faço coisas ruins com os meus colegas? Quando a gente tem esse tipo de atitude, ou até mesmo quando a gente faz fofocas, quando a gente inventa histórias que não são verdadeiras para manchar a imagem do nosso colega, a gente está agindo no mal. E aí você está abrindo as portas para influências negativas sobre você. Além disso, nós temos várias coisas na internet que são perigosas. Jogos que falam muito ou mostram muitas imagens de morte, de armas. Nós temos também muitas imagens no Instagram, vídeos que incentivam coisas que talvez não sejam adequadas para a idade que você se encontra, né? Para uma criança de 11, 12, 13 anos, não cabe ele querer ficar fazendo coisas de uma pessoa que já é muito adulta, que já tem uma outra vida que não corresponde à vida daquela criança. Ou seja, nós podemos encontrar influências que vão nos levando por caminhos perigosos e nós precisamos pensar e refletir. Será que esse conteúdo que eu estou vendo na internet, ele é adequado para mim? Será que ele vai me fazer bem? Será que eu realmente devo seguir isso que essa pessoa está me influenciando? E aí, se você tiver dúvidas, converse com seus pais, converse com seus evangelizadores, pergunte o que o Espiritismo fala sobre aquilo. É muito importante a gente se resguardar, se proteger e ter cuidado com essas influências. Existem influências de espíritos desencarnados sobre nós, que estamos encarnados. Mas também existem influências de encarnados para encarnados, entre nós que estamos aqui na Terra. Então, precisamos estar atentos se essas influências são boas ou se são ruins. Então, agora que a gente já aprendeu sobre as influências espirituais, né? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a perceber, né, que comportamentos, que ideias a gente deve ter para estar em sintonia com o bem. E nós vamos encerrar aqui agora a nossa evangelização.
vamos fazer a nossa prece, mas logo mais vai ter uma música muito interessante e seria bem legal se você acompanhasse até o fim e prestasse atenção na letra dessa música, tá bem? Então agora vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com os espíritos de luz, aqueles que nós queremos perto de nós, que nos fazem bem. Vamos pensar em Deus, nosso Pai Criador, e vamos agradecer. Senhor, que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, que nós possamos nos fortalecer no bem, no amor, acima de tudo, que possamos buscar boas atitudes, influências, boas ideias, estarmos em conexão com pessoas que também querem o bem. Que nós possamos prestar atenção na nossa conduta, no nosso comportamento, na escola, em casa, na rua, em todos os lugares que nós estivermos. E que possamos, Senhor, quando tivermos dificuldade de resistir a influências negativas, fazermos a nossa oração. Pedirmos ao nosso mentor espiritual que nos abençoe e que nos liberte do mal. Que o Senhor esteja conosco e com cada uma das pessoas que possam chegar até esse vídeo. Com cada uma dessas crianças, desses jovens, que nós possamos ser abençoados para que não sejamos tão frágeis diante das más influências e que possamos ser mais fortes para influenciar para o bem. Muito obrigada, Senhor, por tudo e que assim seja. Então, esperamos vocês aqui a 15 dias no mesmo canal, nesse mesmo horário para mais um tema. Até lá! Você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Nascendo e renascendo, vou viajando a viver. Com a fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. O telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão.